Estamos aqui no Berilo Vanderlei, na sala dos professores, para falar um pouco sobre o projeto idealizado e executado pela poeta e escritora Frauzineide Moura, projeto de difusão da literatura feminina potiguar. E estamos também com o coordenador geral, Dr. Paulo Roberto, do Berilo Vanderlei, que foi seu aluno, né? E tem uma história para nos contar, não é? Suas vivências, não é? Experiências com a leitura, com aquele trabalho apresentado, o que surtiu para a sua vida e qual a crítica que ele tem sobre a aplicação desse projeto nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Bem, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da professora Neidinha, que hoje é uma grande amiga, né, de estar aqui compartilhando e fazer uma ressalva que ainda estou em processo de doutoramento, mas são coisas que vão sendo construídas nas nossas vidas. Participar do projeto, na verdade, antes de falar do projeto, eu gostaria de situar a minha fala com relação à questão educacional em cima de um discurso que a gente ouve muito no dia de hoje. É comum a gente ouvir, Neidinha, que os alunos de hoje em dia não querem mais nada, os alunos de hoje em dia não querem nada com nada. E quando eu escuto algum colega falando algo nesse sentido, eu sempre pergunto o que é que nós estamos oferecendo. Então eu acho que a diferença do querer está justamente no que se oferece. E eu falo isso porque na minha época, quando eu fazia ensino médio, o magistério, o antigo magistério aqui, que tive a oportunidade de conhecer Neidinha e trabalhar com ela nesse projeto, isso foi o diferencial, foi a diferença no que estava sendo oferecido para a gente. E foi um momento em que todos puderam se envolver com a leitura e com o reconhecimento das escritoras, das poetisas potiguares. A cultura das pessoas no Brasil é uma cultura de valorização do que vem de fora, do que não é nosso. E na hora que a gente começa a valorizar, que a gente observa que essa pessoa que está próxima a gente, que conversa com a gente, é um escritor e não recebe o seu devido valor. Então é uma forma da gente valorizar e da gente dar destaque aos profissionais que são escritores, que é um professor que está em sala de aula, que é escritor e que não tem essa visibilidade. Então é importante um projeto como esse, foi importante e é importante porque ele não morreu e eu tenho certeza que ele nunca vai morrer, tanto para dar visibilidade a esses profissionais, como para mostrar para o aluno que ele também pode ser. Porque a gente sempre visualiza como uma coisa distante. Um escritor precisa escrever um livro, é uma coisa distante. E obviamente tem sua dificuldade, não estou aqui querendo dizer que de um dia para o outro se faz, mas é possível. Então, esse aluno da escola pública, ele tem condição de ser um escritor. Você agora me lembrou, Paulinho, quando nós começamos, eu não disse que o poema era meu. E aí eles perguntaram, Neidinha, no meu livro está escrito Frauzineide, né? E eles perguntaram, Neidinha, essa pessoa ainda é viva? Eu não sei se está nesse dia. E surgiram outras perguntas. É do Rio de Janeiro ou de São Paulo? É homem ou mulher? Então foi por aí isso que Paulinho está dizendo. A valorização da literatura, da cultura regional, né, do nosso Rio Grande do Norte, como ela abre caminhos, porque depois de dias, eu não queria dizer porque eu queria que eles fizessem a crítica ao que estava sendo ouvido, que era o poema. Depois, quando eu disse, eles ficaram bem assim, surpresos que tinha uma escritora aqui, etc. Então, Paulinho falou de uma coisa agora muito importante. O que é que nós estamos oferecendo para os nossos alunos e a questão da valorização da cultura local como um todo, literatura, arte, cultura, tudo. E quando a gente fala em crítica, como a colega perguntou aí, é muito importante a gente levantar a bandeira e vestir a camisa da luta das políticas públicas para o campo da educação, porque é um campo muito sofrido ainda, né? Apesar da gente ter um crescimento muito grande nos últimos anos, no entanto, ainda precisa melhorar muito. E eu falo isso, Neguinha, porque
a gente hoje tem professores que, para ter uma condição de vida razoável, eles precisam se dividir em 3 expedientes. E o trabalho em 3 expedientes, ele fragiliza o seu rendimento. Falo isso para entrar na questão que você, enquanto funcionário da biblioteca, na época, você poderia se sentar na cadeira, entregar o livro e receber e dar baixa. Mas não, você quis mais. E você teve condição de fazer mais. Quantos profissionais querem fazer mais e não têm condição? Né? Então, precisa existir políticas públicas para garantir que experiências como essas cheguem em mais escolas, aconteçam em mais espaços. Porque chegou aqui, foi uma sementinha que foi germinada, né? E que alimentou o crescimento intelectual de muitos jovens que estão aí ainda dando resultados. Então a crítica que eu faço não é o programa em si, mas é o governo enquanto mantenedor do Estado, enquanto mantenedor da educação pública, para o direcionamento de mais políticas públicas para que os profissionais de educação tenham mais condição de trabalho e mais qualidade nesse serviço prestado. Excelente. Agora eu desejaria ampliar um pouco e saber a sua opinião, como esse projeto atua diretamente no jovem, na criança, e como um potencializador de retirar esses jovens do risco, né? Principalmente da criminalidade, da violência, através da leitura. Bem, a gente tem 2 públicos diferentes aí que foi atingido por esse projeto na época que foi executado aqui na escola. A gente tem as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, na época chamado Fundamental 1, e os alunos do ensino médio. Então, as crianças, a gente tem um grande potencial para o processo de alfabetização e letramento, e também a alfabetização e letramento na língua materna, obviamente, que a gente está falando de poetas potiguares. E aí o que é que acontece? Esse processo ele é muito importante porque essas crianças elas vão tomando gosto pela leitura. Então as crianças que estão principalmente no primeiro ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano, que tem que adquirir, né, é necessário que ela adquira o domínio do símbolo e a compreensão do que ela está lendo nesse primeiro ciclo, para chegar no 4º e no 5º ano e ir consolidando essa parte. Então, eu acho que é mais um estímulo para essa criança quando, imagine, elas estavam conversando com a autora, né? Elas estavam lendo um livro que achava que era de uma pessoa que morava bem longe e aquela pessoa estava ali conversando com ela. Então, isso quebra paradigmas relacionados a que quem escreve mora longe, quem escreve é uma pessoa intocável, é uma pessoa distante. Então, isso mostra para a criança que ela pode ser escritora. Isso desperta na criança o desejo e o incentivo à produção literária também. Quantas crianças nossas não estão produzindo? Também por esse incentivo. Porque quando eu imagino que a pessoa que escreve é uma pessoa assim que eu não alcanço, é diferente de quando, é minha colega aqui que escreveu esse livro, então eu posso dar uma contribuição. Inclusive tive o privilégio de escrever a parte da orelha de um dos livros de Neidinha, que também teve uma criança escrevendo. Duas crianças. 2 adolescentes. E quando a gente chega, professora, no campo do ensino médio... Você escreveu muito bem um capítulo da antologia. Que foi convidado para outras antologias. E aí quando a gente entra no campo do ensino médio, a gente tem mais chances desse jovem ter ocupação dentro do espaço escolar. Todo o sistema educacional do Rio Grande do Norte, especialmente, ele vem passando por um processo que quer garantir a escola em tempo integral. A gente tem várias críticas, a gente acha que o espaço ainda não está adequado. Para que aconteça com efetividade é necessário outras questões, mas que projetos como esse faziam com que a gente estivesse aqui na escola em um contraturno, então a gente deixava de estar em outros lugares que podia ser tragado para outros caminhos, mas a gente estava na escola, a gente estava ensaiando, a gente estava produzindo, a gente estava se integrando com o ProLê, o programa de incentivo à leitura, viajamos com o ProLê, com Prazer em Ler, exatamente. Então, traz esse jovem para a escola e mais do que isso, se trabalha além da literatura, porque está se trabalhando as relações interpessoais, né? Está se trabalhando como esse jovem se colocar, como esse jovem está se comportando dentro dessa sociedade. Então o projeto ele agrega vários valores que extrapola a leitura e isso é muito importante, né? A questão familiar também. O maior compromisso que nós notamos isso, que eles tiveram mais compromisso com a escola, com as atividades escolares.
E Paulinho falou de uma coisa que eu fugi, eu não consegui me lembrar, mas ele falou, agora eu lembrei, que nós trabalhávamos no contraturno. Os alunos que estudavam de manhã, a gente trabalhava à tarde, e os que estudavam à tarde. E ainda tinha a relação com a família, tanto das crianças, como dos que tinham menos da idade de 18 anos, para que eu trazia lanche e a gente ficava aqui no intervalo. Cansei de ficar com eles no intervalo com a autorização, eu ainda hoje tenho a ficha, dos pais. Foi um contato maravilhoso dos pais, avós, alguns eram criados pelos avós, com a gente da escola. Vocês introduziram o sistema integrado, né? Assim, esse novo sistema da escola começa logo cedo, né? Pela manhã e vai até o final da tarde. Como é que se chama? Seria tempo integral, mas tempo na verdade integral. Não, naquela época não chegou a ser tempo integral porque não era todo dia, não tinha essa linearidade, né? E tinha o turno da tarde que a gente tinha que entregar a biblioteca para o turno da tarde. Seria de 7 da manhã, eles ficavam na sala dela até 11h30. E aí quando eles saíram da sala dela, já iam ficar lá comigo na biblioteca e ficava até 1h. Né? Às 13 horas, que é quando começava o segundo turno. E do mesmo jeito os da tarde, ou vinham pela manhã, ou ficavam no intervalo do segundo turno, do terceiro turno, né? E eles às vezes iam pela manhã. Foi um vínculo aqui, eu me lembro de uma professora, colega, que ela dizia assim, meu Deus, quando Neidinha chega nessa escola, desorganiza tudo. Aí eu digo, meu Deus, isso será um elogio ou o que será isso? Mas é porque, como aqui tinha visão, quando eu entrava, as salas viam, né? Aí ele chegou Neidinha, pela leitura, não era por Neidinha. Bacana. Era pela leitura, pela releitura. E o que bacana, assim, muito interessante, né? Que ocupavam, vocês demonstraram, né, cientificamente, embora não tenham colocado ainda no papel, não é? Que as crianças ficavam totalmente ocupadas com suas tarefas, tanto as lúdicas da leitura, né, como as da classe. Então eles não tinham tempo para outras atividades paralelas. Na verdade, elas né? não ficavam ocupadas, elas ficavam encantadas com o trabalho, que é diferente. Fantástico. Né? Porque a ocupação, ela me soa como uma obrigação, e elas não estavam obrigadas em nenhum momento. Né? Fantástico. Porque essa é que é a proposta, não é? Realmente, para motivar, não é? E ganhar essa juventude, essa criança. Doutor Paulo, já disseram, eu não vou chamar de doutor. Meu menino. Nem precisa. Aí eu levava esses meninos para lançamento de livros de escritoras, te lembra, Paulo? Levava para outras instituições para eles apresentarem, fazer as suas encenações. E foi um momento assim que foi acontecendo. Chegou um momento que eu deixei de planejar e deixei acontecer, porque eles quem começaram a, de uma forma, determinar como é que era para ser. E repare bem que depois eu ficava pensando, eu acho que Neidinha era doida. Porque Neidinha fez lançamento de livro na Capitania das Artes, em que nós organizamos tudo. Cerimonial, buffet, tudo. Eu faço, meu Deus, gente, na época com 19, 20 anos, 20 anos no máximo. Acho que tinha, e a gente fazia tudo, e ela entregava tudo nas mãos da gente. Então, isso era muito importante porque ela confiava. Quando a gente recebe a confiança, né, é diferente. Aí daqui a pouco eles queriam servir. Eu disse, não quero vocês na cozinha, vocês é para estarem aqui. Né, Paulo? Exatamente. Já estavam ali, queriam servir, fazer tudo. Eu digo, não, vocês estão aqui para ouvir. Vamos, quando terminar tudo, cada um vem e se serve, nós vamos juntos. Mas é um projeto que, sinceramente, eu não vou esquecer nunca. Ele ainda funciona, né? Ele foi a base, virou um alicerce para a antologia, que Paulo faz parte da antologia com um belíssimo texto, e ficou a associação que está em construção. Não posso dizer que estamos totalmente seguros, não, mas nós já temos muita ação. Quem visitar o Instagram Alambre Potiguar vai ver que nós já tivemos muitas ações nesse primeiro ano. Que bom. Muito obrigada a vocês dois por conversar
um assunto tão empolgante que encanta, não é? Que é o livro. E como fazer o livro chegar à criança, ao jovem, ao adolescente, que é a única esperança aqui para o nosso país, realmente, e a nossa cidade, estado. Agora, Paulo, queremos agradecer e pedir que você faça suas considerações finais, não é? Sobre a importância desse projeto para a transformação de um país, de um povo, de uma nação. Eu acho que projetos como esse que Neguinha desenvolveu aqui na escola, eles são fundamentais para o desenvolvimento educacional, emocional, comportamental dos jovens da nossa escola. Na nossa escola eu falo todas as escolas, né? Não só do Berilo Vanderlei. Então, eles precisam acontecer, eles precisam ganhar vida no chão da escola para que dê mais chance para os nossos jovens, né? Estimule o caminho do estudo, estimule o caminho da produção científica, mostre que esses jovens têm capacidade. São jovens, são adolescentes que me parecem que às vezes ouvem o tempo todo que não vão dar certo, que a escola pública é ruim, e a escola pública não é ruim. A escola pública, ela tem a sua dificuldade, ela tem as suas limitações, mas ela é um espaço que agrega valor, sim, e nós temos que o tempo inteiro lutar por essa escola pública, porque essa escola pública, ela pode garantir, sim, a mudança, ela vai ajudar na mudança da vida das pessoas. Ela sozinha não faz nada, não, mas sem ela, como diz Paulo Freire, né? Sem a educação, ela sozinha não faz nada, mas sem ela, o que seria feito? Então, as considerações que eu faço é essa, demonstrando, externando aqui a minha felicidade de ter participado desse projeto e hoje estar podendo contar essa história para você. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada aos dois. Eu queria só falar o seguinte para a gente encerrar. Que quando ainda não se falava em leitura literária, de repente Deus me inspirou a trabalhar poemas. Eu pensava assim, são textos curtos, às vezes são grandes, mas são interessantes e têm fim, para que o aluno tenha um tamanho adequado para que eles cheguem até o final. Eu acho que isso incentivou muito o aluno a ler, porque eram poemas, poesias, leitura literária. Concordo plenamente. 2003, maio de 2003, nós começamos tem uma greve, e eles vieram para aqui trabalhar comigo. Ou melhor, trabalhar não, como Paulo disse. Me veio aqui, sabe, Neguinha, um desafio para vocês da LAMP. Sim, adoramos o desafio. E o desafio que eu faço para vocês é vocês produzirem um livro escrito por professoras da rede pública. Fantástico. Com poemas de professoras da rede pública. Porque vai alicerçar bastante o trabalho de vocês. Bacana. Com certeza. Vamos, é um desafio. Você está comigo. E você também não vai sair, não. A proposta foi sua. Ajuda a diagramar. Voltamos lá para a LAMP para fazer essa proposta. Parabenizamos a vocês, né? A presidenta da LAMP e gestora do projeto de difusão da literatura feminina potiguar e ao coordenador geral do Berilo Vanderlei, Paulo Roberto, por esse bate-papo informal que foi tão agradável e trouxe tantas informações importantíssimas para todo o estado, todo o país, para a própria humanidade, porque nós estamos trabalhando com as sementes da vida. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade.